Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Estaremos fazendo neste momento aqui, dando um panorama a respeito da leitura que estudaremos na segunda lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais. Você já chegou a pensar na grandeza das bênçãos espirituais? Nós temos aqui o pastor Leandro, que vai dar um panorama a respeito das leituras diárias, para que quando a gente chegar no domingo e que for fazer o estudo em cima das bênçãos espirituais, você já tem uma concepção mais aprofundada do que significa, do que precisa ter para que você possa receber. Amém? Pastor Leandro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre bom estar falando da palavra de Deus, né? E nesse momento aqui, juntamente com o irmão João, falando sobre a segunda lição desse segundo trimestre que estaremos estudando durante esses 3 meses, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E eu gostaria, nesse comentário da semana, trazer aqui algo para ajudar aos nossos leitores da lição a fazer um paralelo concernente às nossas leituras diárias com os textos, com os tópicos da nossa lição. E começando com a leitura de hoje, de ontem, que estudamos, segunda-feira, né, que traz aqui o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. E quando vamos levando essa leitura de segunda-feira para o texto áureo, nós vamos encontrar o texto áureo dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que éramos nós, quem éramos nós sem Cristo e o que somos hoje com Cristo, alcançado pela graça, pela bondade de Deus. Na terça-feira, nós temos aqui a leitura diária, Efésios 1, 4, 6. Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Aí você pega a terça-feira, que foi hoje, e vai para a verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, fazendo um paralelo aqui com a leitura de terça e a verdade prática, você vai ver que tem uma similaridade muito, muito perto, muito boa dos dois textos. Deus nos elegeu e nos predestinou, né? E Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Para quê? Para que nós pudéssemos desfrutar dessa grandeza das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quando passamos para a leitura da quarta-feira, que é João 3, 16 ao 18, que fala: Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores, e é um texto que todos os irmãos conhecem, né, que fala sobre porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí a gente leva esse texto, essa leitura de quarta-feira, para a leitura bíblica em classe, que dentro da leitura bíblica em classe você vai ver que a proximidade, como Deus fez, como Deus nos levou a chegar a essa graça através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, é interessante a gente pensar que Deus amou o mundo de tal maneira e alcançou um povo que não estava poderíamos dizer que não estava na rota de Jesus, mas através do alcance, através do povo judeu não aceitar o Cristo, nós fomos alcançados por Ele para sermos filhos da herança. E aí a gente segue aqui com a leitura da quinta-feira, que está em Efésios 2, 8, do versículo 8 ao 10. A salvação é alcançada somente pela graça de Deus, né? Somente pela graça de Deus. E aí, nesse momento, a gente vai falar sobre o primeiro tópico, né, da lição, que vai falar sobre a nova posição em Cristo. E nesse primeiro tópico aqui, ele vai trazer aqui o segundo subtópico e também o terceiro, sobre
as bênçãos espirituais e a nova condição. Então, fomos alcançados pela graça, e através dessa graça nós temos o privilégio de desfrutar das bênçãos espirituais e de uma nova condição de vida, que o texto diz, né, que vivemos em novidade de vida. E aí, seguindo na leitura de sexta, nós temos: Deus atende aos pedidos dos fiéis, por intermédio do seu grande amor. E aí, quando nós vamos ler o segundo tópico da lição, ele começa dizendo: uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, se tivermos uma vida voltada para Cristo e vivermos não como nós estamos atravessando nos dias de hoje, muitas pessoas com teologias homocêntricas e outras, mas se ficarmos em Cristo, certamente nós continuaremos sendo vitoriosos. Então, esse segundo tópico, ele vai tratar justamente sobre isso, sobre termos uma vida em Cristo, sobre vivermos uma vida cristocêntrica, ou seja, 100% Jesus. E aí, para a gente, caminhando já para sábado, né, para a leitura de sábado, isso eu estou fazendo uma visão panorâmica para os irmãos, e isso você vai fazer em todas as lições, porque você vai ver que sempre vai ter uma assimilidade de um texto com o outro, levando em consideração. E para finalizar, você vai ver que a leitura bíblica do sábado, ela traz o Espírito Santo e o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Aí vamos lá para o último tópico da lição. Aí o último tópico da lição traz, o terceiro tópico, diz assim, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, todas as leituras semanais, diárias, ela nos traz nos leva a algum ponto da lição. E isso é muito importante a gente entender isso, para que a gente não leia apenas o texto que está na Bíblia e acha que aquilo ali é só uma leitura para que nós possamos não deixar de ler a Bíblia semanal. Não. Todas essas referências do texto, da leitura bíblica, a leitura bíblica diária, ela vai nos levar para algum momento dentro da lição. E qual que é o objetivo? É que nós, como aluno, você como aluno, precisamos descobrirmos isso dentro da lição. E o que isso vai trazer de melhora para nós? Quando chegarmos na aula, nós estaremos bem inteirados do assunto. Por quê? Porque nós não apenas lemos a leitura bíblica diária, mas também estudamos ponto a ponto da nossa lição. E esse último tópico, ele vai falar sobre, né, o selo do Espírito e o penhor da herança, o Espírito Santo. E é justamente a leitura que fala do sábado. Então, querido aluno, nós precisamos entender isso, e nós estamos com uma lição muito abençoada. Acredito que muitos alunos conhecem, né, o comentarista, o pastor Douglas, e eu falei esses dias que é fácil a gente estudar uma lição quando a gente conhece o comentarista, porque a gente meio que tem uma facilidade maior para entender a linguagem daquele texto. Então eu gostaria que nós, essa semana, pudéssemos, e eu fiz aqui uma visão rápida, mas você pode, dentro da leitura bíblica diária, procurar mais alguns pontos. Eu não tive como pontuar aqui pontos que a lição dá mais um ênfase sobre a leitura diária, mas está ligando. Você vai sempre encontrar alguns pontos na leitura, nos tópicos da leitura diária. Então, faça isso e você vai ver que a sua leitura, o seu estudo semanal vai ficar melhor. Você vai ter uma facilidade maior para absorver e para entender, talvez, o conteúdo ministrado pelo professor. Então, não deixe de fazer esse paralelo para você poder ter um aproveitamento melhor nos seus estudos. E aqui eu gostaria de caminhar já finalizando, louvar a Deus pela vida do irmão João. O irmão João tem sido um superintendente que tem esforçado para que nós pudéssemos trazer esse conteúdo para vocês, para que cada aluno venha crescer na graça e no conhecimento. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Sigiá, que tem também sido um guerreiro nessa área aí dos comentários semanal, tem lutado para que toda semana chegue a você esse comentário, e que Deus possa continuar abençoando essa nossa equipe da IBD, e certamente Deus estará
trazendo a nós um conhecimento melhor e um entendimento melhor dos nossos estudos semanais. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa fazer prosperar a tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês querem aprender um pouco mais sobre a origem, os fundamentos, a condição, o objetivo e os resultados das bênçãos espirituais? Eu faço um convite a todos vocês. Venham para a Escola Bíblica Dominical, se vocês não puderem estar presente, mas acompanhem via web. Será uma aula extremamente abençoada. Amém, queridos? Paz do Senhor. Fiquem em paz.